Vamos abrir a escritura em Apocalipse capítulo 19. Nós estamos aqui agora falando os versículos 11 a 21, que é a porção do Apocalipse que trata de maneira explícita acerca da segunda vinda de Cristo, não é? Segunda vinda que será visível, corpórea, pessoal. E nós temos visto claramente como que esse é um grande momento da história de Deus com a sua criação. O momento da segunda vinda de Cristo é, na verdade, um dos pontos altos da escatologia bíblica, porque é o momento em que Deus vai intervir diretamente na história do homem, na história da humanidade. Eu me recordo que na semana passada nós falávamos exatamente, nós estávamos construindo todo o quadro quando, por ocasião do final da grande tribulação, o povo de Israel estaria ali, junto ao Monte das Oliveiras, estaria ali cercado pelos exércitos dos reis da terra, pelos exércitos do anticristo, e não tendo eles para onde fugir, levando em consideração que o inimigo ao longo dos tempos, ele sempre tensionou, ele sempre intentou destruir em massa toda a nação de Israel. E, portanto, esse momento, no final da grande tribulação, será um dos momentos em que, mais uma vez, o anticristo, ou o maligno na pessoa do anticristo, procurará destruir a nação de Israel. Então, como está em Zacarias, no capítulo 12, Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, são os capítulos que tratam desse momento crucial. É dito que Deus usará a nação de Israel como um cálice de tontear. Ou seja, Deus vai usar a nação de Israel como um atrativo. Na medida em que os homens perversos alimentam o ódio nos seus corações contra a nação de Israel, então eles serão levados para destruir o povo de Israel. Na medida que eles avançam contra a nação, é Deus usando a nação de Israel para levá-los a um só lugar, onde haverá então o grande encontro de Jesus Cristo com também os seus exércitos, para lutar contra o anticristo e seus exércitos. Esse momento é o momento em que a Bíblia chama de a Guerra do Armagedon. Então a Guerra do Armagedon será essa penúltima guerra. Eu digo penúltima porque depois do milênio ainda haverá a última das guerras, será a guerra final, a batalha final. Então não confunda a batalha final depois do milênio com a Guerra do Armagedon, que precede o milênio. Então o milênio ele começa ali na Guerra do Armagedon e ele termina na última batalha, que é a batalha final. Perfeito? Então esse momento da Guerra do Armagedon será o momento em que o Messias, tão esperado pelo povo de Israel, ele virá em socorro de Israel. E conforme está aqui no capítulo 19, versículos de 11 até o versículo 14, 11, 12, 13 e 14, Cristo vem e ele vem acompanhado de exércitos. Leia comigo o versículo 14 para os irmãos virem isso. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então é importante, quando nós chegamos num ponto como este, porque de repente o texto apenas disse que seguiam-no os exércitos que há no céu. Então logo alguém perguntará, que exércitos que há no céu são estes? E aí cada um dará uma interpretação diferente. Uns arcanjos, isso ou aquilo outro. Mas observa que nós estamos dentro de um contexto. E quando então surge uma indagação acerca do texto, você precisa perguntar ao contexto para que ele te dê a resposta. Então, no caso, se você perguntar assim, quem são esses que compõem este exército e que estão montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, logo, você voltando um pouquinho para o contexto imediato, você encontrará no versículo 7 e 8 a resposta. São os santos. São os santos vencedores. Porque é dito que os santos, ou a esposa do cordeiro, ela está vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. E é dito então que o linho finíssimo, resplandecente e puro, significa o quê? Qual é
Olha, atenção. Qual é o significado dessa veste? Linho, finíssimo, resplandecente e puro. Aí logo, a pessoa que leu o Apocalipse, ela enganada com as próprias figuras, porque não aprendeu a discernir o símbolo, ou que seja o significante, o significado, não consegue transitar da figura para o significado. Logo eles ficam pensando, ai, que dia maravilhoso, quando então chegarmos no céu e Deus vai nos dar uma veste de linho. Aí a pessoa fica na expectativa de que receberá uma veste de linho, branco, puro e resplandecente. Aí tem até quem sonhe com isso, quem receba revelação, arrebatamento, diz, chegou lá, abri um guarda-roupa bem grande e eu vi centenas e centenas de vestes brancas de linho finíssimo. Aí eu observei que na gola de cada uma tinha um nome. E aí eu vi lá uma veste branca, mais ou menos para uma pessoa de 1,60 m, e eu vi escrito na gola, Nolinha. Aí a Nolinha fica feliz, né? A minha veste já está guardada num grande guarda-roupa celestial. Mas observe os irmãos, que é dito que a veste de linho finíssimo, resplandecente, puro, branco e puro, são os atos. Então não é uma veste. A veste significa algo. Pastor, então você quer que não vai ter veste nenhuma? Não, pode ter um macacão. Ué, não pode não? Pode ter um lençol, pode ter o que for que seja. Mas isso não nos interessa. Haja vista que nós estamos aqui num âmbito totalmente físico, num âmbito totalmente corpóreo. Nós estamos completamente presos a esse corpo sensorial. Não se esqueça que nós teremos um corpo de glória. Não se esqueça também que o Adão, antes da queda, ele não tendo vestes, ele não percebia que estava nu. O que implica que certamente ele tivesse sim uma veste, mas que não fosse uma veste física. E que ao cair, aquela veste espiritual que o cobria, desaparece por causa da queda. E aí ele fica despido, aí ele percebe a sua nudez. Então não vamos transferir para os aspectos, para as coisas espirituais, a nossa compreensão das coisas materiais e físicas. Procura o significado. As vestes brancas, de linho finíssimo, resplandecente, puro, são os atos de justiça dos santos. Aí você percebe que esse exército que descerá com Cristo, por ocasião da sua segunda vinda, não são exércitos de anjos, mas são exércitos de santos. E não santos como São Paulo, São Pedro, Nossa Senhora Aparecida, fulano, nada disso. Mas são aqueles que um dia foram separados por Deus e para Deus. Santos são todos os redimidos. O apóstolo Paulo, quando escrevia suas cartas à igreja, ou às igrejas, ele dizia, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão em Corinto, aos santos. Santo quer dizer separado. Então, quem é, ou quem são aqueles que compõem esse exército que voltará com Cristo em sua segunda vinda? Primeiro, são os santos. Pastor, mas são todos os santos? São os santos que, aqui no capítulo 19, versículo 9, são chamados de bem-aventurados. E essa bem-aventurança consiste no fato de eles terem preparado para si esta veste de linho finíssimo e puro. Essa veste, que em Mateus capítulo 22 é chamada de veste nupcial, é a veste que dá direito às bodas do Cordeiro, a pessoa entrar e participar das bodas que acontecerá durante o reino milenar. E, portanto, essas vestes não se compram em nenhum lugar, senão mediante atos de justiça dos santos. Então, assim, se você deseja essa veste, que te dará direito à entrada no reino com Cristo, na ocasião, você precisará, então, dos atos de justiça. E este é um ponto crucial, e é um ponto extremamente importante, sobretudo para o momento que nós estamos vivendo, que esse ministério está passando. Aí eu estou enfatizando as vestes de justiça, enquanto a característica de um vencedor, aquele de quem é dito, ao que vencer, será dado isso e aquilo outro, aquelas promessas todas do capítulo 2 e 3, não é? Ali de Apocalipse. Agora estamos também enfatizando
Que justiça é essa? E aí nós temos que separar, e talvez isso requeira um bom tempo. Talvez você não consiga vencer isso ou assimilar isso tão rapidamente. Talvez vai gastar um tempo. Talvez você vai ouvir e não vai acreditar no que eu vou falar. Aí você vai continuar ouvindo a palavra. Aí você chega um tempo que vai ouvir e vai desconfiar. Porque a desconfiança, ela não é absoluta. A desconfiança você acredita, desacreditando, e desacredita, acreditando. Você fica na dúvida, né? Aí você vai desacreditar um pouco, fica na dúvida. E vai chegar um tempo, então, que você, de tanto se deparar com a Escritura, ler a Escritura, a leitura repetida dos textos, a compreensão do texto, na medida que você toma uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele vai tirando as escamas dos olhos espirituais e vai destruindo os paradigmas que foram edificados pela velha religião. Pastor, qual é a velha religião? É uma só. Todas as religiões inventadas pelos homens é uma só. Ela é a religião babilônica, que se manifesta com vários nomes, diversos nomes, porque existe uma única fonte, uma única origem, e possui um único objetivo, que é enganar. Então, desde que o maligno consiga te enganar, te vestindo objetivamente de coisas externas, e te levando a viver uma vida de ritos, uma vida de dogmas, uma vida de meras doutrinas, um conjunto de coisas. Você pode dormir todo dia fazendo da Bíblia o seu travesseiro. Isso não vai resolver nada na sua vida. Se você não tomá-la ali como sendo o livro por meio do qual a revelação de Deus chega ao homem, e você então tocar essa revelação na sua essência, na sua substância, não se prendendo aos aspectos locais, aos aspectos culturais que a Escritura traz, aos aspectos materiais. Porque se você ler a Bíblia, né, materialmente falando, olhando as histórias, você vai passar por muitas coisas. Você vai encontrar cada situação que você não saberá como praticar isso na sua vida. Isso porque a Bíblia, ela é cultural na medida em que os livros, eles se apresentam dentro de determinadas culturas. Agora, independentemente da escritura, que ela acontece culturalmente, existe a revelação de Deus na escritura, que é transcultural. E é essa revelação que é transcultural, que não se limita e não se finda e não nasce em nenhuma cultura. Pelo contrário, é Deus demonstrando a sua verdade eterna, e se é eterna não é local, se é eterna não é cultural, na pessoa do seu Filho, e que aquilo que é válido para todos os homens. Então, atos de justiça são exatamente aqueles de que Jesus faz menção nos evangelhos. Para que eu seja bastante claro acerca disso, os irmãos saibam discernir que atos são esses de justiça, em detrimento às doutrinas humanas, aos costumes humanos, aos pecados culturais, aos pecados temporais. Você tem que discernir, separar isso. Basta que você atente, por exemplo, a Apocalipse capítulo 2, versículo 26, 27 e 28, quando ali o próprio Jesus disse: aquele que vencer, ou seja, que guardar até o fim as minhas obras, as obras dele. E aí você tem um primeiro paradigma. Cristo, ainda que tenha vivido em um determinado tempo, e ainda que tenha sido ele judeu, e tenha saído humanamente de dentro de uma cultura, e vivido dentro de um tempo específico, com uma cultura, mas as obras de Cristo, elas não são obras culturais. As obras de Cristo não se prendem no tempo. É uma obra que é produzida a partir da própria divindade, do próprio Deus, no interior daquele homem. É Deus manifestando-se por intermédio do homem. É um homem nascido de Maria, completamente dominado pela mente divina, pelo Espírito divino, pelo falar divino, pelo poder divino, pelos sentimentos divinos, pelos atributos divinos, razão porque ele foi um homem diferente. Então, o cristianismo, ele inventou um tanto de coisas, né? Um tanto de coisas. Se
se você buscar desde a primeira expressão do cristianismo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, observa como ela transformou o reino de Deus dentro de nós em uma mera aparência de ritos e de penitências e de orações decoradas e de incensos e de missas e de homilias e de entradas e de coisas. Na verdade, isso foi um grande retrocesso. Por que retrocesso? Porque dos ritos a verdade já veio. A verdade já foi uma vez manifestada na forma de rito. É o que a Bíblia chama de a verdade no seu aspecto rudimentar. Porque os homens ainda não haviam crescido. Então, quando Deus apresentou o templo lá em Jerusalém, lá nos antigos hebreus, com aquelas ofertas, aquelas cerimônias todas, aqueles ritos, lá era uma verdade rudimentar, que deveria avançar e crescer até atingir uma realidade na pessoa de Cristo. Quando Cristo vem, ele traz o seu reino para dentro do homem. O que é trazer o reino para dentro? É trazer o governo divino para dentro do homem. O homem governado por Deus. Mas aí o cristianismo, ele vem e diz, não, nós temos que fazer a missa. Nós temos que usar roupas apropriadas do clero. Aí o clero tem que ter lá o clégima, né? Que é a roupa é o homem do clero. O homem do clero tem que ter a roupa, não pode ser com outra roupa. Tá certo? Aí tem que ter o momento do incenso, tem que ter o momento em que a hóstia não é hóstia. A hóstia é corpo de Cristo, é sangue de Cristo, é alma de Cristo, é divindade. Ou seja, tira-se a atenção do templo do Espírito Santo, que somos nós, para dar ao lugar uma suntuosidade, uma espiritualidade, um clima de celestial, alguma coisa que nos impressione, para que nós possamos esquecer exatamente o que é o reino de Deus. E aí quando você errar, você não deve buscar em Deus a solução. Você tem que pensar nas rezas, nas penitências, né? Naquilo que você pode fazer para Deus te resolver o seu problema. E assim daí para frente, nas demais manifestações, seja o protestantismo com o puritanismo, ou seja depois o movimento evangélico, gospel, como a ideia de que você deve fazer as coisas corretas, e aí vem um conjunto de coisas herdadas do puritanismo, usos e costumes de comidas, de bebidas, de vestimentas, de lugares, de músicas, de livros, de qualquer outra coisa. E aí então, quando se fala em atos de justiça, em que você então se lembra? Quando fala atos de justiça. Aí você logo fica pensando, não, eu tenho a minha vida religiosa. Atos de justiça seria o quê? Seria o seu ir à igreja aos domingos, levar seu dízimo, levar sua oferta, né? E você cumprir com aqueles regulamentos ali que fazem parte do manual de conduta da igreja. Ao passo que Jesus Cristo está nos ensinando outra coisa. Ele fala assim, olha, quando você porventura deres esmola, ele vai colocando os contextos da vida prática. Aí ele vai colocando, quando você orar, ore assim. Quando você jejuar, jejue assim. Quando você ofertar, oferte assim. E quando você encontrar com um perverso, você tem que agir assim. Aí ele vai te mostrando como é o caráter e como é a natureza do reino celestial. A justiça, ou a prática da justiça, está vinculada ao espírito do reino de Deus. Porque o mundo, ele não tem justiça. O mundo tem direito. Não confunda o direito com a justiça. A justiça, ela é divina. Ainda que o direito ele reclame para si o poder e a decisão de estabelecer a justiça, mas vocês podem olhar que vocês não verão em nenhum aspecto, de fato, de verdade, a justiça. Até porque, muitas vezes, o meu direito é injustiça. Ou não? Muitas vezes, aquilo que é determinado que é o meu direito é uma grande injustiça para com o outro. Enfim, mas vamos avançar. Então o Senhor ele vai demonstrando que atos de justiça significa você viver pelo espírito do reino de Deus, pelo governo de Deus na sua vida. E é somente aqueles que alcançarem isso, e não pense que é fácil,
Porque neste momento o maior inimigo seu é você mesmo. Porque é o momento em que você, deverá abrir mão de toda e qualquer forma de religiosidade, de todo quadrado, de todo cercadinho que já fizeram para você, quebrar tudo, abrir mão, e você lançar fora, e não fazer questão desses quadrados, desses cercadinhos, e você começar a buscar uma experiência vertical com Deus. Para que essa experiência vertical possa resultar nos relacionamentos horizontais com os homens. Somente quando Deus, ele penetra seu espírito, e esse penetrar divino da sua essência, dos seus atributos, agora se manifestam horizontalmente para com os homens, é somente aí que ocorre atos de justiça. É quando Deus encarna, mais uma vez, agora em você. Um dia o verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo que é Deus se fez carne. Então imagine isso. Deus, o sentido não é vertical. Deus, não é a ideia. Ele se fez carne, ele desceu, se fez homem. É o aspecto o quê? Vertical, dessa comunhão da divindade com o homem. E agora ele sai no sentido horizontal para se relacionar com as pessoas. E aí tem algo que vocês precisam colocar bem claramente no coração, assim como eu também preciso. No sentido de que você comece com o primeiro princípio de entendimento. Qual que é o primeiro princípio do entendimento acerca do reino de Deus? É que o reino de Deus não é semelhante ao reino dos homens. Vamos verificar isso? Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22, e veja essas palavras de Jesus Cristo aqui. Lucas capítulo 22, veja o versículo 24 em diante. E veja se você consegue se identificar aí nesse texto. Talvez não. Talvez não. Mas se você não se identificar nesse texto, não fique preocupado. Ou seja, você tem que se preocupar sim. Mas não deve ser aquela preocupação fatalista. E aí agora? Não, e agora que você, ao perceber-se fora desse texto, você tem a chance de começar a pensar acerca desse texto. Começar a pensar. Talvez você nunca tenha começado a pensar isso. Talvez já tenha até ouvido esse texto, mas talvez ele nunca tenha te incomodado. E enquanto ele não te incomodar, você ainda não o recebeu. Portanto, espero que ele te incomode e ele crie uma preocupação santa em você. Diz assim o versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Ponto. Eu pergunto, esta é uma preocupação somente dos discípulos de Cristo? Ou esta é uma preocupação de todos os homens? Imagine Jesus Cristo lá com seus discípulos. Eles estão no momento da ceia, da celebração da primeira, da ceia pascal, da última ceia pascal, momento no qual Jesus estabelece o partir do pão, o que nós fazemos a cada primeiro domingo do mês. Mas de repente, nesse contexto aqui da última Páscoa e do primeiro partir do pão, surge uma discussão. Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, Tomé, Tadeu, Judas Iscariotes, Judas, o outro Judas, E todos eles ali discutindo, e a discussão é o seguinte: qual dentre nós é o maior? E, obviamente, qual dentre nós, ou quais dentre nós são os menores? Esta é uma preocupação de todos os homens, em todos os sentidos. Isso porque a natureza humana, ao cair, quando o pecado entrou no homem, conforme se lê figuradamente em Gênesis capítulo 3, conforme se vê pedagogicamente em Gênesis capítulo 3, ali é daquela descrição daquela árvore, daquela serpente, não tem lá toda aquela descrição? Que você, eu te peço, eu espero que você consiga se elevar daquele texto. Se elevar como? Que você passe por ele, mas que você não fique a vida toda pensando no jardim, e pensando na árvore, e pensando na cobra. E toda vez que vai ao zoológico, vê a cobra, fica desconfiado da cobra. Esquece a cobra. Ali é a pedagogia divina
em Gênesis 3, nos ensinando figuradamente acerca do pecado. Quando o pecado entrou no homem, tal como o veneno de uma cobra, de uma serpente, contagia todo o seu ser e entra para a sua corrente sanguínea, levando morte, assim quando o pecado entrou no homem, e aí não importa se ali é o símbolo de uma serpente ou qualquer outro símbolo, mas se você entende que quando o pecado, que é uma natureza perversa, maligna, quando ela entra no ser humano, o que acontece com ele? Ele recebe agora como a natureza dominante na sua vida o que a Escritura chama de ego. Ou que em tantos outros lugares chamará de soma, no grego, que é, desculpe-me, chamará de sarx, né? Soma quer dizer corpo físico, mas de sarx, que é a natureza pecaminosa, que é uma natureza de orgulho, uma natureza de presunção, natureza de inveja, natureza de mentira, de engano, né? E que aqui nós podemos observar claramente quando é dito que os discípulos, eles discutiram entre si acerca de quem parecia ser o maior. Esse desejo de grandeza. Se nós quiserem um bom resumo do que seja essa natureza e de como ela pode ser percebida, leia 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, onde ali você vai encontrar exatamente quando João diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, esse mundo, esse cosmo, conforme arranjado e enfeitado com as coisas da natureza maligna que nos atrai, são de 3 naturezas. Aí ele coloca 2 pontos e começa a discriminar um por um. Aí ele diz: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Incrível como, historicamente falando, a igreja nunca, de maneira geral, se preocupou com esses 3 elementos que constituem-se no espírito do mundo, que é o espírito babilônico, que é esse ego, esse desejo de grandeza, esse desejo, o que não pode jamais ser confundido com banho, com pentear cabelo, com limpar os ouvidos. Parece que a pessoa, para ela poder ter o espírito de Cristo, ela tem que ser suja, né? Ela tem que ficar ali de cabeça baixa. Ela tem que ter aquela... Isso aí, na verdade, é a aparência de sabedoria. É aquilo que está em Colossenses capítulo 2. Quando a pessoa tem aquele rigor ascético sobre si, ela tem um rigor tão exterior sobre si, sobre o seu corpo físico. E você esquece que o problema não está no corpo. O problema é a concupiscência. Seja ela da carne, seja ela dos olhos, a soberba da vida, esse espírito de rebelião, esse espírito de grandeza que está dentro do homem, que aqui em Lucas capítulo 22, diz que os discípulos discutiam acerca de qual deles era o maior. Aí Jesus então entra em cena no versículo 25 dizendo: mas Jesus lhes disse, 2 pontos, os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Então Jesus coloca aqui pelo menos 2 características, né? Aqueles que dominam e os que exercem autoridade. Não é assim? Não tem os que dominam sobre nós? E não tem os que exercem sobre nós autoridade? Versículo 26. Mas vós não sois assim. Mas eu pensava que era bom o exercício da autoridade, né? O domínio sobre as pessoas. Interessante que a igreja medieval, por 1000 anos, dominou sobre os povos, historicamente falando. Depois, quando veio as 2 últimas expressões, que foram exatamente o protestantismo e o movimento chamado evangélico, eles também dominaram sobre o povo. É por isso que hoje em dia, quando se fala de liberdade, as pessoas não estão conseguindo lidar com a sua liberdade, porque falta sobre elas uma pessoa exteriormente que lhe controle. Que lhe controle. Então, estava o povo de Israel no Egito, e eles estavam debaixo de feitores, sob feitores.
aqueles que batiam, que oprimiam, que mandavam. E aí eles eram bons escravos, até o dia que, se tornando livres, eles não souberam tratar com a sua liberdade e acabaram prisioneiros de si mesmos. Desejando voltar para o Egito, acabaram morrendo no deserto. Então veja, Jesus disse, mas vós não sois assim. Ou seja, vós, no caso aqui, é a base da igreja, aqui é o germe da igreja, são os primeiros a quem Jesus chamou e a quem ele daria a autoridade da palavra apostólica para que eles transmitissem essa palavra a outros. Seriam aqueles que iriam desbravar, levando o evangelho a outros lugares. Nos ensina que no reino de Deus não acontece desta maneira. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como o que serve. Pois qual é maior? Olha a pergunta dele. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Olhem para mim por um momento. Apenas pense. Pensa numa casa luxuosa, uma casa abastada, boa, bonita. E aí o dono da casa tem vários empregados que cuidam das coisas, né? Então ele chega, aí a mesa está posta, aí ele se assenta, aí o empregado vai servir a mesa. O empregado está trazendo, e o empregado vem com medo do patrão, que tem a cara feia e quase não fala nada, quando fala brigando, não é? É uma ameaça constante de tirar o emprego do empregado. Aí você imagine, quem aqui é o maior? Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Não. Estou perguntando para vocês quem é o maior. O que está à mesa ou quem serve? Hã? Quem está à mesa. Alguém pensa diferente? Quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? A irmã Ramunda diz que é o que serve. Mas onde é que é isso? Em qual planeta é isso? Em qual planeta o que serve é o maior? Eu não estou perguntando agora o que está escrito. Estou perguntando como é que é a vida. Como é que é o ser humano. É quem está à mesa, logicamente. Ele é o maior. Ele tem o poder de fazer qualquer coisa. De demitir, de gritar, de esbravejar, enfim. Versículo 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Então, o próprio Jesus está dizendo que aqui na terra é assim, quem está à mesa. Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Então aqui ele mostra a inversão. No reino de Deus é totalmente o oposto. Aqui na terra, quando alguém te dá um tapa na face direita, você dá outro na esquerda dele. É desse jeitinho. Mas no reino de Deus não é assim. Não é assim. Então a frase-chave aqui para nós, no 26, é assim: mas vós não sois assim. Diga para o seu irmão: mas vós não sois assim. Mas vós não sois assim. Não é? Versículo 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Então, olha a natureza deste reino. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. O reino de Deus foi nos confiado. E ele, portanto, explica a natureza deste reino, que é a natureza exatamente inversa a deste reino aqui da terra. E, portanto, nós temos que então considerar essas obras de Cristo, porque somente esses que assim procederem é que, de fato, eles voltarão com Cristo na sua segunda vinda. Esse exército de santos, voltando para Apocalipse capítulo 19, que de lá retorna com ele, é o mesmo que está lá no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 5 e versículo 6, quando diz o quê? Virá o Senhor e todos os santos com ele. Então,
que vai acontecer? Quando os judeus estiverem totalmente sem saída, cercados pelos exércitos, e tendo por barreira atrás deles o Monte das Oliveiras, que eles se sentirem que aquele é o momento no qual eles serão fatalmente dizimados, eles então vão clamar a Deus por um socorro. Olha o que está aqui no capítulo 4 de Deuteronômio. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 28. Vamos ler o 27 em diante, né? Do 27 ao 30. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Veja que é uma profecia, que fala como que o povo de Israel seria disperso. 28. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então fala aqui da apostasia de Israel. Primeiro fala da dispersão de Israel, e agora fala da apostasia, que é a consequência da dispersão, porque uma vez que eles deixaram a sua terra e foram dispersos para várias nações gentílicas do mundo, lá eles se contaminariam com os deuses das nações. E no 29 diz: de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então aqui nós temos a garantia de que mesmo dispersos e de que mesmo apostatados, né, do verdadeiro Deus, onde quer que eles estejam, se tão somente eles buscarem a Deus verdadeiramente, de todo o coração, de toda a alma, eles encontrarão o Senhor. Eles acharão o Senhor. Por isso que no 30 diz assim: quando estiveres em angústia. E aí esse quando aqui aponta para um tempo. Quando estiverem em angústia. E todas estas coisas te sobrevierem quando? Nos últimos dias. Esse quando refere-se aos últimos dias. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então será nesse momento, nos últimos dias, que o povo de Israel estiver ali completamente cercado, totalmente sitiado, sem esperança, sem saída, quando então cumprir-se-ão as profecias de Zacarias, capítulos 10, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, profecias essas que falam que ali estará o remanescente de Israel, conforme está em Romanos capítulo 9, versículo 27, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia da praia do mar, o remanescente é que será salvo. É esse restante, é esse remanescente, que são os selados de Apocalipse capítulo 7, os 144.000 simbólicos. Esse número é um número simbólico. Selados na fronte com o selo do Deus vivo, neste momento totalmente cercados, em completa angústia, o cheiro da morte já chegando nas suas narinas. Neste momento, Deus derramará um espírito de graça e um espírito de súplica sobre esse povo. E é nesse momento que alguns nos acusam de dispensacionalistas. Não sei se vocês já entraram nessas discussões teológicas, mas a reforma protestante, melhor dizendo, né, a doutrina reformada não aceita a verdade bíblica acerca da dispensação, que fala que a nação de Israel, Deus tem um projeto para a nação de Israel, que é um tanto diferente do projeto para a igreja. E para que tire toda a sua dúvida, quero ler com você um texto que exatamente confirma Deuteronômio capítulo 4 e também confirma essa ideia de que nos últimos dias o remanescente de Israel será salvo enquanto nação israelita. Mas não é enquanto nação
no sentido daqueles que simplesmente participam do sangue de Abraão, mas são os judeus eleitos segundo a eleição da graça. Tá? Abra lá em Romanos, no capítulo 11, e veja com que clareza o apóstolo Paulo fala esses aspectos gentios e judeus. Diz assim no capítulo 11, versículo 25, quando ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Qual mistério a que ele se refere? Este mistério. Hã? Mistério? Não. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Qual mistério? Observa que o pronome este mistério, ele está dizendo que o mistério será dito em seguida. É chamado o pronome catafórico, quando refere-se a um objeto que será dito ainda, este. Se ele falasse esse, seria o que ele dissera anteriormente. Então, este, por isso que depois desses parênteses aí, que explicam a razão por que o apóstolo Paulo não quer que os irmãos ignorem esse mistério. Ora, para que vocês, se vier a ignorar esse mistério, vocês vão ficar presumidos em vós mesmos. Então, para que você não fique presumido de você mesmo, então você não pode deixar de conhecer este mistério. 2 pontos. 2 pontos, segue-se o mistério que veio em endurecimento em parte a Israel. Esse é o mistério que veio em endurecimento em parte a Israel. Esse é o mistério? Hã? Esse é o mistério. Então tá bom. Qual é o mistério? Que o povo de Israel se endureceu. É isso? Que veio em endurecimento em parte a Israel até. Ou seja, esse endurecimento não é para sempre. Esse endurecimento de Israel é até. Ou seja, tem um limite. Após esse limite, o endurecimento acabará, queridos. Razão porque estamos colocando que eles, quando estiverem lá cercados com o exército dos reis da terra e do anticristo, um espírito de graça e de súplica será derramado sobre eles. Por isso que é dito que veio endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Alguém pergunta assim: então, e quando entrar a plenitude dos gentios, o que acontecerá? Quem sabe o que acontecerá? Vamos para casa dormir, para nós sonharmos. O que vai acontecer? Ter uma revelação. Vamos para o monte, ficar a noite todinha, Senhor, revela o que acontecerá quando chegar a plenitude dos gentios. Se fizermos isso, vai dar tanta resposta. Um vê uma coisa, outro tem outra visão, e cada um vai chegar a uma conclusão diferente, julgando que Deus o revelou. Mas basta ler. Depois você vai dormir em casa, na sua caminha, tranquilo. Não precisa ir para o monte. Está aqui escrito. Só você ler aqui, ó. E assim como? Tendo entrado a plenitude dos gentios, todo o Israel será salvo. Então, o endurecimento é até que entre a plenitude dos gentios. Tendo entrado, todo o Israel será salvo. Ou seja, Deus salvará a nação de Israel? Sim. Deus salvará. Deus se voltará para o povo de Israel. Isso porque ainda resta uma semana daquelas 70 que a doutrina reformada diz que já acabou. Entenderam? E assim, 26, todo Israel será salvo, como está escrito. Aí Paulo não somente traz a revelação, como ele fundamenta na escritura veterotestamentária, dizendo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, naquele momento que estiverem ali o povo de Israel,
E este povo de Israel, como está aqui no capítulo 9, volta uma folhinha na sua Bíblia, capítulo 9, versículo 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque talvez Deus cumpra a sua palavra sobre a terra, de repente, quem sabe. Tudo vai depender dos homens. Versículo 28. Né? Entenderam? Não entenderam? Não, vamos ler direito, por favor. Vamos lá, versículo 27 e 28. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor talvez cumpra a sua palavra, quem sabe, eventualmente, tudo dependerá das pessoas se aceitarem Jesus. Hã? Não? Não é assim que diz? E como é que diz então? Vamos ler corretamente. Porque eu fiz uma leitura aqui, na verdade, que é a leitura que se costuma fazer geralmente. Pastor, nunca vi ninguém fazendo isso. É, porque eles não leem, eles falam e o povo acredita. Mas como vocês aqui não acreditam no que ouvem, senão que vocês têm o mesmo espírito dos berianos, verificam, então leiamos corretamente. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número de Israel, ou dos filhos de Israel, seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Hã? Ele cumprirá a palavra cabalmente, totalmente. E para que ninguém tenha dúvida de que não é toda a nação de Israel, mas é o remanescente. Remanescente significa aqueles que restam, ou aquilo que resta. E portanto o povo de Israel, como nação inteira, passará pela grande tribulação, toda ela. Mas o Senhor há de selar, não toda a nação, mas somente aqueles, número simbólico de Apocalipse capítulo 7, ele vai selar de cada tribo na testa com o selo do Deus vivo, de modo que ao passar toda a nação, selados e não selados pela grande tribulação, os não selados morrerão, e somente os selados, que é o remanescente, chegará por ocasião da guerra do Armagedon, momento no qual o Espírito de graça e súplica será derramado, cumprindo-se aquela palavra de Mateus capítulo 24, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em outras palavras, aquele que chegar até o final da grande tribulação, que chegar lá firme, em pé, este receberá o Espírito de graça e de súplica. Pastor, mas qual é o critério que Deus vai se utilizar para falar que este chega até o final, por isso será salvo, e o outro não chega? O critério está do lado aí, ó, Romanos 11, versículos 5 e 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Qual o critério? Qual o critério? É a eleição. Mas quando você votou na Dilma, no ano passado, não foi uma eleição? Ou não foi uma eleição? Então, e qual foi o critério da sua eleição? O seu critério? Não, a Dilma, ela dá a cesta básica para os meus parentes lá na Bahia, lá no Piauí. Não foi esse o critério que você usou ou não foi? Você votou na Dilma? Agora, quem votou na Dilma, qual foi o critério? Foi a cesta. Não foi a cesta? Até parece que dar cesta para o pobre é um favor que o governo faz. É obrigação. Aí nós somos gratos pela obrigação. Ah, que coisa esquisita. Portanto, não basta dizer que o critério de Deus é a eleição. Porque eu posso eleger quem eu quiser, baseado em vários critérios. Eu vou eleger 10 pessoas aqui hoje. O meu critério são os 10 que dão dízimo alto. Ó, não pode ser assim? Ou não pode? Ou os 10 que são fiéis nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não pode ser assim?
Qual é o critério de Deus? Versículo 5. Assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É a eleição da graça, não segundo as obras. O versículo 6 diz: e se é pela graça, depende só um pouquinho das obras. Porque a graça, sem as obras, ela é paraplégica. Eu estava num lugar, esse final de semana, dando um estudo bíblico, no sábado à noite. Ao cabo do estudo, alguém me questionando acerca de algumas coisas do estudo, né, me levou a considerar: pastor, porque você falou umas coisas muito fortes aí hoje. Você falou que nós temos que abrir mão e romper completamente com o cristianismo. E aí eu fiquei sem entender o que significava, o que significa romper com o cristianismo. Significa esquecer as atrocidades que ele fez no passado? Falei, não. Então o que significa romper com o cristianismo? Falei, vou te dar um exemplo. A pessoa que me perguntou, outrora tinha sido católica, apostólica romana. Aí eu perguntei, vou te dar um exemplo aqui. Você é católico? Aí ele deu um pulo. Falei, eu não, eu já deixei há muito tempo. Graças a Deus, né? Falei, agora pergunte para mim se eu sou evangélico. Ele falou, você é evangélico? Eu falei assim, eu? Deus me livre. Graças a Deus, Deus já me libertou desse movimento. Aí ele arregalou os olhos. Ficou assustado. Eu falei, você está assustado por quê? Você se gloria em Deus por ele ter te libertado do catolicismo romano. E eu não posso me gloriar em Deus por ele ter me libertado do movimento evangélico? Aí ele ficou calado, com o olho estupefato. E aí chegou alguém em socorro. Não, porque a igreja evangélica, ela prega a graça de Deus. Falei, igreja evangélica prega a graça de Deus? Prega. Falei assim, olha, quando você fala igreja evangélica, isso é muito grande. Para a gente poder chegar a uma conclusão rápida, para não ter muito debate, vamos fazer o seguinte: a sua igreja prega a graça de Deus? A minha prega, lógico, prega. Falei, tá bom, já que você disse que prega, vou te fazer mais algumas outras perguntas e logo você saberá se ela prega ou não. Perfeito? Você disse que ela prega. Pronto. 2. Se ela prega a graça de Deus, então ela prega a salvação eterna de Deus. Não, prega. Salvação eterna prega sim, prega também. E se ela prega a salvação eterna de Deus, então vocês devem pregar que a salvação não se perde. Porque ela é gratuita, né? Eu não posso dar algo para alguém gratuitamente e depois tomar da pessoa porque ela não satisfez as minhas exigências. Porque se eu dou algo gratuitamente e tomo porque ela não cumpre o que eu estou mandando, então eu não dei. Ou dei? Ou é graça ou não é graça? Olha o texto. Romanos 11, 5. Ou 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Esse texto tem que ser pregado com todas as letras. Esse texto quer dizer, existe a graça graciosa e gratuita de Deus, e existe a graça paraplégica da religião do cristianismo. Por que paraplégica? Porque essa graça da religião, do cristianismo, do evangelicalismo é paraplégica porque ela não anda sem as muletas das obras. A graça da religião, ela só se sustenta se tiver muleta. Se tirar, ela cai, ela desmonta, ela não consegue se sustentar por si mesma. Aí eu fui provar para ele. Bem, então, já que você disse que a sua igreja prega graça, e que ela prega a salvação eterna, e portanto que não se perde a salvação, aí eu te pergunto, e se porventura a mim me faltarem as obras? Serei salvo? Aí ele disse o seguinte, não é bem assim. Aí eu vou para o lado de Tiago, que diz que um cristão genuinamente salvo, ele terá como resultado natural as obras. Eu falei, resultado natural, você tem certeza? Aí ele falou assim, tenho, absoluto. Eu falei assim, você tem barba? Aí eu passo, o povo não entende direito, né? Mas calma, vamos lá, vamos por etapas. Tem barba, eu tenho barba. E o que você fez para nascer a barba? Ele falou, nada. Um dia acordei e estava barbudo.
Aí você tira a barba, eu tiro. O que acontece no outro dia? Ela nasce de novo. Aí você tira, e aí? Aí vai nascendo. É o quê? Isso é uma ação natural. Você nada faz e ela está lá, presente. É natural. É assim que são as obras de Cristo por meio do crente. Você não faz nada e elas fluem. Você ama, você perdoa, você socorre. É natural, ou a Bíblia diz que existe uma luta dentro de você e a sua carne não quer fazer as obras de Cristo. E você terá que se esforçar para tomar posse deste reino. Porque não se toma posse do reino de Deus senão com esforço. Está em Mateus capítulo 11, versículo 12. Aí falou assim, eu acho que tem essa luta mesmo, não é complicado. Eu falei, pois bem, não é natural. O crente, inclusive, de acordo com Gálatas capítulo 5, ele pode, eventualmente, ser negligente. Ele pode dar vazão à carne. O fato de você andar na carne não quer dizer que você não é filho de Deus. Absolutamente. Aí eu perguntei, sabendo disso, se me faltarem as obras, de acordo com a doutrina da tua igreja, eu serei salvo? Falei, nesse caso não. Não vai dar. Não vai dar. Aí eu falei assim, aí como não vai dar? Eu falei, não, nesse caso que você colocou aí, se você não tiver as obras, então, nesse caso a nossa igreja lá, ela é de fundamento arminianista. Aí eu fiquei quase 1 minuto olhando para ele. E a sua igreja prega graça? Foi quando surgiu a expressão, a graça que sua igreja prega é uma graça paraplégica. Surgiu a palavra aí. Por quê? Porque você disse que é salvo pela graça. Só que sem as muletas das obras ela não caminha. E a Escritura diz que essa graça paraplégica não é graça. E se a graça que precisa das obras não é graça, o que você chama de graça não é verdade, é sofisma, meia verdade. É enganoso, é pecaminoso e é perverso. O Moé branquinho, bem branquinho, quase igual ao Guara assim. Ficou vermelhinho e foi saindo caladinho, ele muito educado, sabe? Aí foi saindo devagarzinho, foi arrumando os copos, foi arrumando as coisinhas direitinho. Aí ficou aquele clima pesado, sabe? Aquela coisa assim chata. Eu falei, vixe, nem sei se eu vou voltar aqui no próximo sábado, que vai ter um novo estudo nessa mesma casa, né? De repente a pessoa vai até mudar de ideia. Mas eu não tenho escolha, não tenho outro caminho. Porque eu estou falando, tem 1 ano nessa casa, nesse mesmo grupo, falando. E o povo está fingindo que não está entendendo. Eu falei, então eu vou ter que mudar o vocabulário. Não é não? Aí tinha um novo convertido lá e falou assim, eu acredito nesse que ele está dizendo aí. Porque o evangelho é desse jeito. Onde ele chega, ele cria um problema. Mas é verdade, querido, é desse jeitinho, é mais ou menos assim. Então, esses de Israel que serão salvos, não são todos da nação, somente o remanescente. Só aquele que perseverar, aquele que chegar até o fim. É lógico que a pessoa que lê a Bíblia, lê Mateus capítulo 24, ele entende esse texto diferentemente. Ele pensa assim, não, aquele que perseverar até o fim, este será salvo? Entendi. É a pessoa que é crente, se converteu a Jesus, e para ele ser salvo, porque ele não é salvo, para ele ser salvo, será salvo, será, só se ele perseverar, né, na doutrina dos homens, até o fim, fazendo com os homens, mas não é isso. Leia o texto, Mateus 24, o contexto é a grande tribulação. De sorte que lá mesmo num versículo, irmãozinho desse, diz assim, olha, e se aqueles dias, quais dias? Da grande tribulação, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Portanto, salvar nesse contexto, não é salvar do fogo para a glória, é salvar da morte. Se os dias não fossem abreviados. Ou seja, a vida seria extinta da terra. Mas alguns de Israel, por serem eleitos pela eleição da graça, e então, por conseguirem chegar até o fim, eles não morrerão, eles vão conseguir chegar até o final da história, até o último dia, lá no lugar simbólico chamado Armagedon.
Não é no Armagedon físico. É a guerra que é Armagedon. É o nome da guerra que é Armagedon. Para falar de um lugar armegido, lugar de derramamento de sangue. Ao chegarem eles lá no finalzinho, selados pela eleição da graça, receberão um espírito de graça e de súplica que vai dissolver a dureza do seu coração e da sua consciência, e eles então se lembrarão de Abraão, de Isaac, de Jacó, das alianças, das promessas, dos cultos, dos patriarcas, se lembrarão do evangelho prometido, do Messias prometido, lembrarão do Deus eterno que fez pacto com aquela nação, e então eles vão se voltar para Deus, até porque me parece que as pessoas se voltam para Deus na hora da morte. Né? Parece que a morte, a pessoa vê a morte, ela logo lembra de Deus, né? Irmão, faz uma oração por mim aqui. Nunca gostou de oração nenhuma, né? Mas sentiu uma dorzinha, irmão, ora aqui que está doendo, aqui, ora aqui. Aí lembra de Deus, rapidinho lembra de Deus. E o pior, se o médico falar que não tem esperança, aí começa a procurar as igrejas. E qual igreja ele vai procurar? Qualquer uma que me cura. Eu quero um Deus que cura. Eu não quero um Deus a quem eu devo servi-lo. Eu quero um Deus que me cura. Se o Deus aqui não me curar, eu venho aqui 2, 3 vezes, não tem poder, vai para outra, até parar num centro de macumba. Eu estou te falando. Vocês não estão entendendo. Porque o que importa é a cura. Né? Seja quem for que vai curar. Por isso que as igrejas das campanhas têm tanto sucesso. Porque o povo está desgraçado, está morrendo, sofrendo. Quando não é doença, é caroço. Quando não é caroço, é casamento acabando. É dívida. Aí o povo vai atrás da solução. E não tem coragem de encarar a morte. Né? Com hombridade, com dignidade. Vem a morte. Chegou o meu dia. Pode me levar para o inferno. Para o Seol, para o Hades. Porque a minha consciência está tranquila, que serei ressuscitado naquele dia. E ao comparecer diante do tribunal de Cristo, ouvirei as belas palavras, né? Servo bom e fiel. Bem, então quando o povo de Israel estiver em angústia, e se lembrarem do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, das promessas, das alianças, do culto, do templo, do sacrifício, do Messias, todas as coisas, então, não tendo direção para onde olhar, olharão para cima e vão clamar pelo Deus Criador, por Yahvé. Vão clamar pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E esse clamar, esse clamor, é exatamente em virtude da ação do Espírito de graça e de súplica sobre eles. Não fosse a ação da graça e súplica sobre eles, eles não poderiam clamar. E ao clamarem, portanto, esses céus vão se rasgar, se abrirão, e então eles verão a Jesus Cristo glorificado, e eu também lá com ele, atrás dele, e a igreja, os santos, aqueles que teceram suas vestes nupciais, que foram vencedores, todos nós, em nome de Jesus, diga pela fé, pelo simples fato de você não tendo condição em si mesmo, você sabe que pelo poder do Espírito Santo você vai chegar lá, descendo com Cristo, todo aquele exército de glorificados, descendo em direção e a favor do povo de Israel, que estão em grande angústia. Zacarias capítulo 14, diz que naquele momento, quando eles virem Cristo descendo, eles verão a Jesus Cristo e entenderão que aquele é o Messias que vem em socorro deles, e então eles dirão, bendito o que vem em nome de Yahvé. Mateus capítulo 23, último versículo. Desde agora não me vereis mais, até o dia em que virás a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Porque na primeira vinda, eles disseram que este que veio em nome do Senhor era maldito. Razão porque o crucificaram. Mas agora, eles dirão, não, tu és bendito. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 5, deles procedem o Cristo, o qual é Deus bendito para todo sempre. Os pés de Cristo vão tocar o Monte das Oliveiras, que se fenderá em duas partes, criando um grande vale, por meio do qual o povo de Israel fugirá dos exércitos do anticristo, e vão compor esse exército, sendo aqui os últimos, né,
cumprindo-se que os primeiros, que eram os judeus, serão os últimos. Esse é um dos sentidos desse texto. E então será um grande exército. Cristo, com seus exércitos, ficará de frente ao anticristo e seus exércitos. Frente a frente. É exatamente este momento aqui de Apocalipse que diz que o Senhor virá. E aí vem toda uma descrição figurada e também uma decisão profética acerca dele, falando dos seus olhos como chamas de fogo, no sentido daquele olhar que discerne, que sonda, que perscruta, que vê de fato, não somente a aparência, mas que vê o interior, não somente o interior, mas ele discerne os pensamentos e propósitos do coração, da alma, da mente, do espírito. Versículo 12 diz: na sua cabeça há muitos diademas, falando das suas muitas vitórias, não somente sobre a morte, mas sobre o mundo, sobre o diabo, sobre todas as coisas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Quando a Bíblia fala de nome escrito, ou de nome único, quando fala que ninguém conhece, não é que ninguém conhece o nome, é que ninguém conhece o nome no sentido de que o nome fala de uma pessoa e, portanto, aponta para uma experiência. Nome está vinculado na tradição hebraica a eventos e a experiências. Por exemplo, por que deram o nome do filho de Abraão e Sara de Isaac? Porque quando Deus prometeu esse filho, Sara sorriu. Como ela riu, quando nasceu, colocou o nome do menino de riso. Isaac quer dizer riso. Quando Jacó estava naquele lugar e ele teve o sonho de uma escada, que os anjos de Deus desciam e subiam sobre aquela escada, e ele falou assim: esse lugar se chamará Betel. Betel quer dizer a casa de Deus. Então os nomes da tradição hebraica estão vinculados a acontecimentos e a experiências. Dizer que Jesus possui um nome que ninguém conhece senão ele mesmo, quer dizer que pertence unicamente a ele, porque só ele teve a experiência que teve e ninguém passou pelas experiências pelas quais ele passou. 13 diz: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Não pense você que ele virá com as vestes sujas de sangue. Não pense você isso. Ou será que ele vai vir vestido com as vestes sujas de sangue? Pastor, está escrito. Ele quer dizer que esse manto que ele veste é um manto de juízo. Porque esse sangue que manja suas vestes foi o sangue dele que foi derramado no Calvário. Então ele traz as marcas da sua condenação, para que essas marcas da condenação que ele sofreu recaia sobre os homens que o mataram. Que é a marca do pecado no aspecto positivo e a marca do juízo no aspecto negativo. O sangue de Cristo foi derramado por duas razões. Primeiro, pelos nossos pecados, portanto a marca do pecado. E segundo, porque os homens maus o mataram, portanto a marca do juízo sobre aqueles que o mataram. Então ele vem, então os olhos sonda, perscruta, sua cabeça traz o sinal da sua vitória. E ele tem um nome que fala da sua experiência e tem o sangue que marca, falando do juízo. Ele vem para julgar, é o que diz o versículo seguinte: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Percebem? Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse manto e na sua coxa, e aí há quem chega ao absurdo de falar que usar tatuagem é bíblico. Porque na coxa de Cristo tem uma tatuagem escrito Rei dos Reis e Senhor. Não, você quer fazer tatuagem, você faça, mas não inventa isso não. Pode fazer. Não é pecado fazer tatuagem. Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Pastor, mas se você fizer uma tatuagem, não é pecado? Lógico, quem foi que falou que é pecado para você? Não, mas eu aprendi que é. Eu também aprendi que o suicida está condenado. Quer dizer que tem um versículo da Bíblia que fala assim: olha, os dois únicos pecados que não têm perdão:
o pecado contra o Espírito Santo e o suicídio. Quem conhece esse versículo aqui? Quem conhece? Desse jeito? Os dois pecados que não tem perdão é o suicídio e o pecado contra o Espírito Santo. Tem isso na Bíblia? A Bíblia fala de um único pecado que não tem perdão. Único. É a blasfêmia, ou que seja o pecado contra o Espírito Santo. Pastor, mas tem lógica, o suicida não pode ser salvo, porque se ele comete o pecado, suicídio é pecado? É, lógico que é pecado. Sim, mas aí, como é que ele pode se arrepender do pecado se ele está morto? Essa é a lógica. Não tem perdão porque ele morreu, como é que ele pode se arrepender? Se você partir desse princípio, o único que morreu e está salvo foi Jesus, que ele morreu sem pecado nenhum. Quem é que morre sem pecado algum? Nenhum. Sem pecado. Quem é essa pessoa? E se tiver uns 2 ou 3, é muito ainda. É lógico que o que nos garante a vida eterna não é a nossa capacidade de não pecar. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. O que nos garante a vida eterna é o sacrifício perfeito e eterno de Cristo. Pastor, mas aí então vamos pecar à vontade? Pode pecar, meu irmão, mas se você, na economia administrativa de Deus, do reino milenar, é por isso que vai vir o reino para tratar com essas questões antes da eternidade. Mas isso é só lá no capítulo 20, estamos no 19 ainda. Perfeito? Pastor, então posso me suicidar? Pode. Pode. Se você queria só essa palavra, você já pode. Agora, é lógico. Você vai ouvir por aí, espírito de suicídio. Já ouviram? O espírito de morte. Espírito de prostituição. Já viram? Espírito de prostituição. Espírito. Prostituição é a obra da carne. Não tem espírito não, irmão. Carne. Sangrando. Carne. Então o demônio... Não, os demônios querem, logicamente, que você ande na carne. Aí eles vão fazer de tudo para você, eu e todos nós aqui prostituirmos. Não é só que ele está com o espírito, não. Aí a pessoa fala assim, se você vai num centro espírita, chegar todo cheio de problema, olha, você vai ter que fazer um trabalho, entendeu? Desenvolver e tal. Se você vai à igreja evangélica, vai ter uma campanha tal, desenvolver. É sempre um cativeiro. E bastaria dizer assim, olha, eu tenho 2 textos para te apresentar. O primeiro, e conhecereis a verdade vos libertará. Ponto. 2, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o Filho me libertou, aí diz que eu estou com um espírito de morte. Se eu estou no reino de Deus, cara, que espírito é esse? E se ele for lá em casa, aí se dá mal, porque infelizmente você vai ficar por aí mesmo, eu não tenho nada contigo. Você vai atormentar outro. Que ele gosta de colocar medo nas pessoas. Fica com medo. Quanto mais medo do diabo, mais você se escraviza. Tudo te engana. Me recordo um dia, a gente estava na praia, lá em Santa Catarina. Estava o Gilmar, o Gilmar está ali. Pastor Moisés, todo mundo lá, feliz da vida. Passou uma cigana. Aí pediu para ler nossa mão. Falei, não acredito nisso não. Ela foi saindo. Aí eu pensei, coitado dessa mulher, está querendo ganhar algum dinheiro, né? Está precisando de dinheiro, coitado. Mas o cigano rouba, não tem problema, mas está precisando do dinheiro. Aí chamei a cigana. Vem cá, ela voltou. Quanto é que você quer para ler minha mão? É R$5. Falei, então você vai ler a minha e a do Moisés aqui, nós duas. Mas ficou assim, vai ler a minha dele. Tá? Aí falou umas coisas lá. Aí falou que a mulher do Moisés manda nele. Se bem que isso ela acertou, né? Brincadeira, pastor, brincadeira. Que ela era braba com ele. Falei, isso é verdade. Porque olha, para cada Emília, vai ser lógico. Pastor Moisésinha branquinha aqui, aquela carinha de visconde dele. Pastor, brincadeira, viu, pastor?
Aí leu a mão do pastor Moisés, leu a minha mão. Aí pagamos os R$10 para ela. Era 5 mesmo ou era 10 que ela cobrou? 5 de cada um, né? Aí eu falei assim, agora eu vou ler sua mão, me dá aqui. Aí ela, você vai ler minha mão? Eu vou ler sua mão, me dá aqui sua mão. Puxei a mão dela, segurei, bem firme. Olhei nos olhos dela e falei, eu vou falar dos seus sofrimentos. Aí foi falando. Aí com 3 minutos ela estava com o olho cheio d'água, com 4 estava chorando, com 5 estava convertida. Não, verdade, assim, eu exagerei um pouco, lógico, né? Mas ela estava chorando já. Falou assim, como é que você sabe da minha vida? Não, eu não estou lendo suas mãos, estou lendo seus olhos. O sofrimento está estampado aí, ó. Ela falou, procure Jesus. Eu vou procurar a igreja evangélica. Não faça isso, pelo amor de Deus. Bem, o suicídio é o seguinte, a pessoa que chega ao suicídio, essa pessoa, ela perdeu toda a razão aqui da vida da terra. Essa pessoa não é digna de ser condenada, é digna de ser ajudada no plano divino. Porque a pessoa que chega ao suicídio, a pessoa está no hospital com câncer terminal, tudo comido, fedendo, tudo destruído, na base de morfina a cada 10 minutos, ela não quer morrer. Como é que alguém que tem dinheiro, tem herança, tem saúde, tem tudo, quer se matar? É porque quando isso aqui perde o sentido, a pessoa quer ir para qualquer lugar, menos ficar aqui. Essa pessoa certamente traz um profundo sofrimento no seu coração. Lógico que isso não justifica, né, e nem explica. Mas o fato é que o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E se você tiver com vontade de se matar, de suicidar, basta você buscar a Jesus Cristo, que Ele te dará razão para viver. Ele te dará razão para você viver. Falta de Jesus no coração. Bem, mas por todos os efeitos, então, Jesus virá. Aqui está a descrição, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, e Ele mesmo regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é tatuagem. Aqui é porque quando Ele foi crucificado, e aqui você percebe que o quadro de Apocalipse 19, ele está dialogando com o quadro do Calvário. São 2 montes aqui. O monte da sua segunda vinda em glória, que é o Monte das Oliveiras, e o monte da sua vergonha, da sua crucificação, da sua morte, que é o Monte Calvário. Quando Cristo morreu, colocaram sobre a cruz, né, INRI, que quer dizer o quê? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Não sabiam eles que ali não era Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Ali era o Senhor da glória. E agora ao voltar, por isso que é dito que traz escrito, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ou seja, Ele não vem como Rei dos judeus, ainda que Ele reinará também sobre os judeus, mas Ele virá como o Rei dos reis. Ele é o Senhor de todos os senhores. Versículo 17 então diz, então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Grande ceia, lógico que a grande ceia de Deus é mais um símbolo, né? Ceia é um banquete, um jantar noturno, lógico, se é jantar é noturno. É porque é o jantar da noitinha, né? Não, noitinha não. É o jantar da meia-noite, é mais ou menos isso. Tem a janta, o jantar, que é normal, entre 6 e 7 horas da noite, mas tem o jantar, que é a ceia antes de dormir. Então, essa ceia de Deus fala então de um banquete. Mas por que um banquete? Porque a ceia de Deus é porque essa é a ceia, é a mesa do juízo. Porque tem a mesa do desfrute, da alegria, que você compartilha a amizade, compartilha amor, compartilha as coisas boas. Esta é uma mesa de juízo. Porque o Senhor pisará aqui esses exércitos todos, de modo que a ceia tem por convidados as aves dos céus para comer as carnes, os abutres, os urubus para devorar e comer as carnes daqueles que morrerão.
É certo que também aqui traz outra figura, que é o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus poderoso. Lagar é o lugar onde se pisa uvas. E não pensa que Jesus vai sair pisando, pisando, né? É apenas uma figura em que aquele que julga neste momento, que não é o juízo final ainda, é aquele que tem o completo domínio e poder sobre todos aqueles que para Jesus são como uvas para serem pisadas, né? No capítulo 14 do livro de Zacarias, diz que no momento dessa guerra do Armagedon, estando os homens ali em pé, tanto os seus olhos apodrecerão na órbita, como a língua na boca apodrecerá, estando eles ainda vivos. Imagine só, eles apodrecerem vivos. E aí, alguns até colocam, pastor, mas isso aí parece descrever, e hoje a gente pode falar assim, o efeito de uma bomba atômica. Pode ser o caso, né? O importante é que aqui se vê claramente que não será uma mera guerra, não será uma mera bomba, mas aqui é um juízo que o Senhor trará para finalizar essa etapa de pecado e de tanta miséria antes do estabelecimento do reino milenar. E aí então, nós vemos aqui como que a besta e o falso profeta, versículo 20, eles inauguram o lago de fogo, porque lá eles são lançados vivos dentro do lago de fogo. E o 21 diz que os restantes dos mortos, ou melhor, desculpe-me, diz que os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. É lógico que não tem nem cavalo, nem espada saindo da boca de Jesus, não é? Essa espada que sai da boca é a palavra. Com apenas a palavra, ele decreta, determina, e as coisas acontecem. De modo, então, que é dito que todas as aves se fartaram das suas carnes. Ponto. Esta é a batalha do Armagedon. Amém?